Começando agora a nossa apresentação de tratamentos termoquímicos na matéria de materiais de construção mecânica. Nosso grupo é formado por mim, Eduardo Fernandes, Renzo e Vitor Santos, professor Marcos Neves Bertolani, no curso de Engenharia Mecânica. A gente fez um sumário e aqui estão os pontos que a gente vai abordar nesse trabalho. Primeiro a gente vai apresentar o que são tratamentos termoquímicos, depois a gente vai falar sobre os principais tipos de tratamento, depois a gente vai falar sobre os principais que se citados acima, cimentação, nitretação, cianetação, carbonitretação, boretação e apresentar as referências que a gente usou. Primeiro eu vou falar um pouquinho o que são os tratamentos termoquímicos. Então, é um conjunto de operações realizadas no estado sólido que compreende modificações na composição química da superfície da peça em condições de temperatura e meio adequados. Esse tipo de tratamento consiste, além do aquecimento posterior, resfriamento, como nos tratamentos térmicos, em modificar também a composição química da camada superficial da peça. Tratamentos termoquímicos são processos que visam a adição por difusão de carbono, nitrogênio ou boro na superfície do aço. Como a difusão desses elementos nos aços só é significativa em altas temperaturas de 500 a 1000 graus Celsius, o tratamento é denominado termoquímico. O objetivo principal é aumentar a dureza e a resistência ao desgaste da superfície, ao mesmo tempo que o núcleo do material se mantém dúctil. Bastante utilizados para a prevenção de desgastes superficiais das peças, como a corrosão. Então, essa é uma explicação do que são os tratamentos termoquímicos. Aqui são os principais tipos de tratamentos que eu falei agora há pouco, que vão ser explicados mais profundamente nesse trabalho. Vamos começar com a cimentação. Ela consiste basicamente na introdução de carbono na superfície do aço, com o intuito de que este aço, após o processo térmico, apresente uma superfície mais dura. Para se produzir uma combinação de uma superfície dura com núcleo tenaz, deve-se partir de um aço com baixo carbono, abaixo de 30% de concentração de carbono, e aquecê-lo geralmente entre 815 a 900 graus Celsius. É mais ou menos o limite aí. A cimentação pode ser feita por via sólida, líquida ou gasosa. Aí eu vou explicar um pouquinho de cada um, sólido, líquido e gasoso. Cimentação sólida. As peças de aço são adicionadas em caixas metálicas, onde se adiciona carvão de madeira ou coque, ativador, carboneto de bário ou sódio, em um óleo ligante. A profundidade de camada cimentada pode variar de 0,6 a 6 mm, dependendo das condições de tempo e temperatura empregados. Essa profundidade, na prática, é medida através da dureza. Considera-se camada cimentada efetiva a região com dureza maior que 50 RC. Existe ainda a camada cimentada total, que é definida como região onde houve aumento do teor de carbono. Pode ser determinada por análises químicas ou outra propriedade física, como, por exemplo, a dureza. Aqui a gente tem um gráfico que analisa a propriedade da camada cimentada com o tempo de cimentação. Aí a gente vê que com o tempo de cimentação, a profundidade de camada aumenta. É o normal. Vou passar aqui. Aqui depois vem a cimentação líquida, que consiste em se manter o aço em um banho de sal fundido numa temperatura acima de um certo limite. A profundidade de camada cimentada depende da composição do banho e principalmente da temperatura utilizada. Banhos para baixas temperaturas permitem obter camadas de 0,08 a 0,8 mm. Nos banhos para altas temperaturas obtém-se a camada de 0,5 até 3 mm. A formação da camada cimentada é bastante rápida. Os tempos de cimentação líquida variam de 0,5 a 10 horas. Então, tempo longo. Os ácidos empregados são os ácidos carbonos 1010 e 1020. E os de baixa liga, 1113, 1117, 1118 e esses outros dois aí. Agora falar um pouquinho sobre a cimentação gasosa. A cimentação gasosa é muito empregada na indústria, porém a limpeza superficial da peça a ser cimentada é muito importante. Possibilita o controle do potencial de carbono através do uso de gases que contêm CO, CO2, H2, H2O e CH4. Além do controle do potencial de carbono, também é necessário o controle do potencial de oxigênio.
Para assegurar uma distribuição adequada de carbono após a cimentação, é realizado um tratamento de difusão de carbono no campo austenítico. A microestrutura resultante da cimentação depende de dois fatores conjugados. Variação da velocidade de resfriamento, que seria a têmpera, e a variação da composição química, difusão de carbono. Assim, a diferença de microestruturas na superfície da peça cimentada, dependendo da velocidade de resfriamento após a cimentação do teor do carbono. A profundidade da camada cimentada pode variar de 0,5 a 2 milímetros usualmente, e depende, além do tempo e da temperatura, do potencial de carbono do forno. Agora eu vou falar um pouquinho só para finalizar sobre as vantagens e as desvantagens da cimentação. As vantagens: cimentação sólida. Pode utilizar a maior variedade de fornos, pois produz sua própria atmosfera cimentada, diminui a tendência ao empenamento das peças devido ao fato delas se apoiarem bem na mistura de carburizante sólida. Essas duas vantagens. Da cimentação líquida. Proteção efetiva contra descarbonatação, possibilidade de operação contínua pela colocação ou retirada das peças, enquanto outras ainda estão em tratamento. E a vantagem da cimentação gasosa é um processo mais limpo que a cimentação sólida, pois elimina os pós, as caixas pesadas e custosas. Permite melhor controle do teor de carbono e da espessura da camada cimentada. São essas duas vantagens. Então, vou falar agora das desvantagens em cada um. A cimentação sólida não permite controle do potencial de carbono na superfície da peça. Não é recomendada para têmpera direta após cimentação, devido à dificuldade de desempacotar as peças. Desvantagem da cimentação líquida. Alta toxicidade dos cianetos, necessidade de limpeza posterior em alguns casos, como têmpera em óleo. A desvantagem da cimentação gasosa. As reações de carbonatação são muito mais complexas e algumas podem ser prejudiciais. E o custo da instalação é muito alto, exigindo também a aparelhagem completa de controle de segurança, que ocasiona a necessidade de pessoal mais habilitado. Essas são as desvantagens da cimentação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nitretação, que é outro processo termoquímico também muito utilizado na indústria. E ele basicamente é um tratamento termoquímico que é realizado com a difusão do nitrogênio em relativas baixas temperaturas. Como consequência, volta ali, por favor, Dudu. Como consequência, resulta em menor distorção e em camadas menos espessas do que as que são obtidas por cimentação, por exemplo. Como exemplo, no aço 4340 temperado, revenido e nitretado, forma-se uma camada branca de nitreto de alta dureza, graças à nitretação. A nitretação, em geral, leva à formação de uma camada rica em compostos, entre eles os nitretos, próxima à superfície da peça, a qual comumente conhecida como camada branca. Ou seja, uma camada que vai ficar ali somente superficial, mantendo as características internas da peça, de tenacidade, seja o que for, e vai produzir uma superfície dura, tal qual a cimentação. No geral, todos os tratamentos termoquímicos têm essa finalidade. As principais razões para se utilizar a nitratação são obter altíssima dureza, em torno de 70 RC, e alta resistência ao desgaste, melhorar a resistência, desculpa, melhorar a resistência à fadiga e à corrosão, exceto para aços inoxidáveis, né? E obter uma superfície resistente ao amolecimento por aquecimento a temperaturas próximas da nitritação. Ou seja, além de todas essas resistências físicas, ela acaba gerando uma resistência também térmica para o aço que passa por esse processo. E, por fim, a nitritação pode ser feita a gás ou em banho líquido. Pode pular, por favor? Agora, falando um pouquinho sobre cada um desses tipos, a nitritação a gás consiste em submeter a peça a uma atmosfera de amônia entre 500 e 550 graus Celsius, e os ácidos carbono em geral não podem ser utilizados na nitritação a gás, pois formam uma camada nitretada extremamente quebradiça. Aqui na figura ao lado a gente tem um exemplo de como é feita essa nitritação, onde a gente vai ter cilindro de amônia ou algo do tipo. É, ela vai estar em forma líquida, mas vai passar por uma despressurização e entrar em forma de gás em um forno onde as peças vão estar contidas. Esse gás vai passar pelas peças e sair do outro lado do forno já feito a nitritação nas peças selecionadas. Na nitritação líquida, o aquecimento é feito na mesma faixa de temperatura da nitritação a gás.
Porém, ele é utilizado um banho à base de cianeto para fazer esse processo. A grande vantagem sobre a nitratação a gás é que, além de utilizar aço carbono, os tempos são bem menores. A desvantagem é que a camada nitretada também é menor. A máxima é de 0,015 milímetros contra 0,7 milímetros da nitratação a gás. Agora falando um pouquinho sobre a cianetação, que é outro processo utilizado na indústria, ele consiste em aquecer o aço em temperaturas acima de A1 e em um banho de sal fundido, de modo que a superfície do aço absorva carbono e nitrogênio ao mesmo tempo. Após a têmpera em óleo ou a água, o aço desenvolve uma camada dura e resistente ao desgaste. Os banhos de sal contêm cianeto de sódio, 30 a 97%, carbonato de sódio, de 2 a 40%, e cloreto de sódio, de 0 a 30%. Esses dois últimos são mais inertes e adicionados para controlar o ponto de fusão, a mistura e a fluidez. As temperaturas utilizadas variam nessa faixa de 760 a 870 graus Celsius, e os equipamentos são os mesmos empregados na cimentação líquida. O processo é aplicado usualmente nos aços carbono e de baixa liga. E por ter o mesmo equipamento utilizado, seria uma facilidade para algumas indústrias que já praticam a cimentação líquida também fazer a cianetação, que é um processo bem parecido, que vai trazer algumas diferenças nos resultados que podem ser interessantes para as empresas, visto que ela vai utilizar não só o carbono, mas também o nitrogênio nesse processo, nesse endurecimento superficial dos aços. Uma vantagem da cianetação é a menor distorção nas peças produzidas, e uma das desvantagens é a toxicidade envolvida no processo, que, assim como a falada pelo Dudu, vai exigir medidas de segurança mais severas, mais complicadas, o que vai gerar custo para a empresa, né? E vai gerar que vai gerar a necessidade de um pessoal trabalhando com isso que seja mais especializado na área para evitar qualquer problema e qualquer acidente que possa haver com esse processo. Com relação à cimentação líquida, a cianatização introduz menos carbono e mais hidrogênio que essa. Essa é basicamente a diferença para a cimentação líquida, já que são dois processos bem parecidos. Pode pular, por favor. A profundidade de penetração do carbono e do nitrogênio e, por consequência, a dureza variam com a temperatura e com o tempo. Nesse caso aqui, a gente tem uma tabelinha mostrando a temperatura de cianetação, começando de 700 graus Celsius até 879, e a profundidade que a camada atinge de acordo com o tempo. Em 15 minutos, por exemplo, a gente vai ter 0,006 milímetros em 700 graus Celsius, porém já em 879 graus Celsius a gente já pula para 0,081, que é uma camada bem mais espessa do que a anterior. E com apenas 45 minutos a 879 graus Celsius, a gente já consegue uma camada de 0,150 milímetros, que é uma camada razoavelmente boa e serve para muitos usos que podem ser empregados para esses aços, o que faz com que essa seja uma das vantagens desse processo, já que ele vai ser bem mais curto que uma cimentação a gás, por exemplo, que é muito utilizada também. Consegue uma camada mais espessa, é claro, mas demanda muito mais tempo de forno na peça para ela conseguir alcançar esses resultados. Pode pular. Bom, outro tratamento termoquímico que a gente vai estar falando é a carbonitratação, que ele também é conhecido como cianetação seca, cianetação a gás ou nitrocarbonetação. É um processo de introduzir carbono e nitrogênio no aço a partir de uma mistura gasosa apropriada. Esse carbono vai prover de um gás rico em carbono e o nitrogênio a partir da amônia, e é um processo misto de cimentação a gás e nitratação a gás, sendo realizado aí em temperaturas intermediárias, entre 700 a 900 graus Celsius. O objetivo desse tratamento é formar no aço uma camada resistente ao desgaste de 0,07 a 0,7 milímetros. Por empregar temperaturas menores que a cimentação a gás, ele produz uma menor distorção que este processo. Os aços utilizados são os das séries de 10XX, 41, 51 e 86, com teores de carbono na faixa de 0,25%, embora, em alguns casos, temos aços com até 0,5% de carbono. Pode passar. Por conter nitrogênio, a resistência ao amolecimento pela temperatura é maior em peças carbonitratadas que nas peças cimentadas a gás.
Também a resistência à fadiga e ao impacto são maiores em peças carbonitratadas do que nessas cimentadas a gás também. Em contrapartida, a profundidade da camada endurecida vai ser menor que na cimentação. E temos como vantagem da carbonitratação em relação à cimentação a gás é que ela é mais limpa. Dessa forma, as peças com formas intrincadas ou com pequenos furos, a operação de retirada do sal da cimentação é difícil. E aí a carbonitratação vai ser mais indicada. Os equipamentos utilizados são praticamente os mesmos da cimentação a gás, mas têm pequenas modificações. Os tempos de carbonitrização para os aços carbonos de baixa liga variam de 30 minutos até, no máximo, 6 horas. Pode passar. Aí, por último, o último tratamento termoquímico que a gente vai falar é a boretação, que ele consiste no enriquecimento superficial em boro no aço pela difusão química. Aí temos a formação de boretos de ferro. De maneira semelhante à cimentação, a boretação sólida vai consistir no acondicionamento das peças em caixas, onde é colocado o pó de boretação de uma maneira que no fundo da caixa fique uma altura de aproximadamente de 20 milímetros de pó, onde são depositadas as peças separadas umas das outras, completando-se os espaços vazios com esse mesmo pó e tampando a caixa em seguida. A boretação ela pode ser gasosa, líquida ou sólida. A camada boretada é função do tempo e temperatura, sendo que as temperaturas variam de 800 a 1050 graus Celsius e os tempos de 15 minutos até 30 horas. A dureza da camada boretada atinge uma faixa de 1700 até 2000 HV. E, para este nível de dureza, não há mais conversão para outras escalas. Como comparação, 900 HV correspondem a aproximadamente 68 HRC. E devido a essa camada extremamente dura, a boretação é aplicada em peças sujeitas a desgaste por abrasão. Uma das vantagens das desvantagens da boretação, no caso da gasosa em específico, é o fato de necessitar de equipamentos muito caros e do gás necessário para o processo ser extremamente venenoso, o que pode trazer muitos riscos para tal. Já a boretação líquida utiliza banho de sais não tóxicos, mas apresenta dificuldade de introdução do boro no aço, formar camadas bifásicas contendo ferro 2, boro e FeB, que dificultam a penetração do boro. Sendo assim, a boretação sólida é a mais usual na indústria. Pode passar. Aí as nossas referências. E é isso.